Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de logística. Lembrando que nós estamos vendo o módulo que trata de conceitos e princípios do sistema de movimentação de materiais. Eu sou o professor Edenilson e hoje nós vamos falar sobre essa área tão importante, que é a área de administração de recursos humanos. Vamos verificar quais são os seus objetivos, quais áreas a compõem, qual a interface que ela faz com as outras áreas, quais as outras áreas, como a gente disse na aula anterior, que ela expande a sua capilaridade, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então vamos juntos aprender um pouco mais sobre administração de recursos materiais. E sem mais delongas, vamos para a nossa aula. E tem uma frase bastante comum, né? Um dos impulsionadores da administração, ele acabou utilizando, que foi Henry Ford, e uma vez ele disse o seguinte, que você podia escolher o carro de qualquer cor, desde que a cor fosse preta, né? Ele que foi o idealizador do Ford T, que foi um dos carros mais vendidos lá nos Estados Unidos, quando você começou, então, a montagem de carro. Então, o Ford dizia, você pode escolher o carro que você quiser, contanto que ele seja preto. Então, essa filosofia de mercado, ela funcionava muito bem lá em 1908. Hoje, o consumidor, ele é muito mais exigente, né? Além dele escolher a cor, dele escolher os opcionais, ele gosta de personalizar o produto que está adquirindo. Portanto, devido a uma mudança comportamental radical do consumidor, se fala até no consumidor já 2.0, levou também a logística a rever todos os seus conceitos, buscando alcançar a redução de custo e proporcionar às indústrias produzirem seus produtos dentro do conceito de manufatura enxuta. Então, o que acontece? O que vem acontecendo já há um bom tempo? O consumidor ele tem mudado bastante. Se nós formos observar, por exemplo, olha você, olha eu como consumidor. Antigamente, eu lembro, lá pelos meus 15 anos de idade, né, a gente tinha 15, não, acho que talvez uns 13 anos de idade, então tem pelo menos aí uns 38 anos, se você somar os dois números, você vai descobrir a minha idade. Então, eu lembro que tinha um mapping lá, né, perto na praça, ali perto da República, e ali do lado do Teatro Municipal, e a gente comprava roupa lá, né? Era muito famoso o mapping, né? E a gente comprava roupa lá. Então, você escolher roupa, então era muito fácil, né? Você vê pessoas que tinham, por exemplo, uma camisa como a sua. E eu lembro que na época a gente acabou comprei uma camiseta vermelha, e tinha algumas listras azuis, e depois de eu usar, né, para casa, minha mãe lavou, depois quando eu fui usar a camisa eu vi uma pessoa comigo igualzinho. Então era muito comum, e claro que você fica chateado, mas era bem menos. Hoje em dia não, né? Hoje em dia as pessoas querem coisas bastante customizadas. Então o mercado ele mudou muito, e a gente também mudou. Né? Hoje em dia a gente quer as coisas customizadas, com a nossa cara, com o nosso gosto, com o nosso jeito, e o e-commerce está aí para poder mostrar isso. Né? Você compra o que você quiser, né, no e-commerce, você compra o que você quiser pela internet. Se a gente for observar, eu estava lendo um artigo na semana, acho que faz no final do ano passado, né, e a Credit Card Mastercard ela fez o levantamento, acho que até comentei no primeiro vídeo, ela fez o levantamento da bandeira dela e ela tirou o e-commerce, né, no ano de 2020 tinha sido do montante de 920 bilhões de dólares. Então, com essa pandemia, acabou trazendo essa questão das pessoas fazerem as compras. Estavam em casa, né? Não podia sair, começaram a fazer compra. E aí você tem um monte de iniciativas. Né? Você começou a ter mercado, fazendo compra para o mercado. Você tem essas clubes de compras, por exemplo, como aquele aplicativo que você junta mais outras 10 pessoas que você compra a Facile. Né? Você tem entrega de mercado, aí você tem a Corner Shop, você tem supermercados Now, você tem a própria Americanas, né? Também marketing, você tem o iFood fazendo compras, né? Você pode comprar e o iFood vem e entrega para você. Então, essa pandemia, né, e não só a pandemia, mas a própria tecnologia, e as empresas que mais cresceram nessa pandemia foi justamente as empresas de tecnologia, né? Então, você tem a Amazon.com,
crescendo absurdamente, faturando bilhões e bilhões de dólares. Então, o consumidor ele mudou. Né? E essa mudança é uma mudança que não vai ter volta, uma mudança que ela não tem retrocesso. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, o mercado ele já não permite empresas que não possuem respostas rápidas para o seu consumidor, e a gente usa o termo, né, a palavra é ECR, que é Efficiente Customer Response, ou seja, resposta eficiente ao consumidor. Então, empresas que não têm essa metodologia de ECR e que elas não são flexíveis, elas não vão sobreviver. Elas não vão conseguir sobreviver. Né? Por quê? Porque o consumidor, ele, a cada dia, ele muda mais rapidamente. Né? Eu lembro, há bastante anos atrás também, saiu uma propaganda, e para vocês perceberem como o marketing ele consegue criar certas necessidades de você. Né? O marketing não vende um produto, na verdade. O que o marketing faz é vender uma necessidade. Né? É igual Casas Bahia. Casas Bahia não vende produto, ela vende crédito. Né? Então, o marketing ele acaba vendendo uma necessidade. Ele cria, na verdade, a necessidade. E eu lembro que o comercial, na época, ele mostrava o seguinte, que se você usasse aquele desodorante, era um desodorante roll-on, chamava Invisible, né, um frasco, um lado dele era branco com letras pretas e o outro lado era preto com letras brancas. E aí, naquele comercial, eu lembro, eu assistindo, ele mostrava assim, se você usar esse desodorante, as suas axilas vão clarear. Desculpa um pouquinho, a gente está coçando aqui. Se você usar esse desodorante, as suas axilas vão clarear. Eu vi aquele comercial, eu pensei assim, nossa, as minhas axilas são escuras. Eu nunca prestei atenção nas minhas axilas. Lembra que eu falei para vocês que eu era mineiro? Em Minas a gente chama sovaco, não chama axila. Eu pensei comigo, nossa, mas meu sovaco é escuro, é mais escuro que a pele do corpo. E eu fui olhar e era mesmo. Eu falei, puxa vida, então eu vou comprar esse desodorante, já que ele faz isso, né? E além que tinha o benefício de não manchar a camisa. E desodorante roll-on, ele deixa as camisetas debaixo do braço sempre manchada, né? Ele seca, gruda na camisa e fica dura. Então, depois você lava quando vai passar, ela está sempre manchada, né? E eu fui e comprei. Ou seja, o marketing também acaba criando necessidade. E o consumidor, por si só, está mudando, né? Hoje em dia parece sim, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que o consumidor ele é muito eclético, né? É igual ouvir música, as pessoas gostam de ouvir vários tipos de música. Mesmo que eu tenha uma preferida, mas eu ouço vários tipos de ritmo. Então, o consumidor também está ficando bastante eclético. E muitas das vezes um ponto que passa desapercebido dentro das empresas é exatamente esse fluxo de movimentação de materiais. São os materiais se movimentarem de forma rápida, movimentarem de forma ágil. E a gente sabe que se ele for bem administrado, ele pode se tornar, se for bem administrado, ele pode se tornar um diferencial competitivo, gerando redução de custo e gerando redução em ganhos de produtividade, sendo um dos quesitos para se chegar, inclusive, à manufatura enxuta, que é aquilo que a gente chama de Lean Manufacturing. Então, veja, por exemplo, a oportunidade que existe dentro da área de movimentação de materiais. E penso também que todas as vezes que nós fazemos movimentação, então, assim, se eu não administro bem a minha movimentação, eu posso ter problema, se eu não movimentá-lo bem. Mas, e se toda vez que eu movimento ele de forma desnecessária, também eu estou perdendo tempo. E se eu perco tempo, eu perco produtividade. E se eu perco produtividade, fatalmente eu vou perder qualidade. Vocês veem, vocês percebem como as coisas estão, como a gente pode dizer, estão linkadas, como as coisas elas estão conectadas, como elas convergem. Então, eu acredito, né, particularmente, se a gente olhar atentamente o fluxo existente na empresa que a gente trabalha, a gente com certeza vai promover alguma redução de movimento desnecessário. A semana passada, por exemplo, antes de retornar às aulas, eu tenho um estojo de lápis, a minha esposa fez um estojo de lápis para mim, é bem bonitinho, ela é modelista, trabalha com artesanato, e ela fez o estojo para mim. E aí eu fui dar uma olhada no estojo para verificar se eu precisava comprar. Ele falou, poxa vida, vai chegar as aulas aí, né?
Aí eu vou comprar, preciso comprar caneta vermelha, caneta azul, lápis, pegar o marcador de texto, né, comprar o branquinho, né? E qual foi a minha surpresa? E grata surpresa. Quando eu abri o estojo, gente, eu tive que tirar a caneta lá de dentro, porque tinha coisa lá que eu nem usava, né? Então, o que acontece, por exemplo, isso é um exemplo simples, né? Então, foi uma mudança que eu fiz no meu estojo de lápis, mas eu poderia fazer em qualquer outra coisa, e as empresas precisam fazer isso, né? As empresas precisam, então, com certeza também, começar a promover mudanças, e essas mudanças que acabam, então, aí acabando com movimentos desnecessários, né? E aí, por exemplo, uma das técnicas, né, das metodologias que pode usar é o programa 5S, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, numa de nossas aulas, a gente vai aprender um pouco sobre o programa 5S. Então, o que é recomendável, né, quando a gente fala sobre esse tipo de ação? Então, é recomendável que antes da gente determinar um novo processo, ou mesmo revisar um processo existente, o que a gente deve tomar bastante atenção aos princípios, mas os princípios básicos de movimentação, né? Por quê? Eles são eles não são regras, mas eles ajudam eles ajudam na definição, na verdade, o fluxo mais contínuo de produção, que acaba evitando movimentos que são, muitas das vezes, desnecessários. E por que é importante a gente citar isso, né? Porque o procedimento ele é, na verdade, uma trilha. Ele é uma trilha onde eu posso andando por ela e escolhendo o melhor caminho, claro, tomando cuidado para não sair fora. Então, as empresas precisam começar a pensar nisso, né? E antes de determinar qualquer processo, revisar qualquer processo, as empresas precisam, então, olhar para os princípios que existem, que a gente vai ver um pouco mais para frente também, de movimentação de materiais, para poder serem cada vez mais, como a gente pode dizer, elas poderem ser cada vez mais assertivas, né? Então, quando a gente fala de objetivo de gestão de materiais, de administração de recursos materiais, né, quais são os objetivos? Né? A gente pode dizer, há vários deles, né? Então, pode ser preço baixo, pode ser um objetivo, alto giro de estoque, pode ser um objetivo. O que é alto giro de estoque, né? É o produto sair, o produto circular por várias vezes. Para você ter uma ideia, levantamentos feitos, por exemplo, aqui no Brasil, enquanto um produto gira 1,7 vezes, enquanto aqui no Brasil um produto gira 4,7 vezes ao ano, no Japão ele gira 37,5 vezes ao ano. Nos Estados Unidos gera 18, ele chega a girar 18,4 vezes por ano. Então, são altos giros, ou seja, aqui no Brasil, a gente também precisa começar a olhar e ter essa preocupação de poder fazer isso, né? E quando a gente fala também dos outros objetivos de administração de recursos materiais, é o baixo custo de aquisição e posse, né? Eu devo comprar ou eu devo fabricar, né? Também, uma outra preocupação, um outro objetivo de gestão de administração de materiais pode ser a continuidade no fornecimento, né? Ter contratos de longo tempo com os fornecedores. A qualidade precisa ser consistente. O que é consistente? Ela tem que ser, como a gente pode dizer, ela tem que ser de forma linear a qualidade, né? Não dá para ter qualidade, não dá para pensar como era antigamente, né? Cliente é igual a biscoito, sai um, vem oito. Eu tenho que ter essa preocupação bastante latente, né, dentro da companhia. Então, esses são alguns objetivos que a administração de materiais ela pode ocorrer para ela. Outra coisa também, quando a gente fala sobre essas atividades, existem várias atividades, por exemplo, que a administração de recursos materiais pode fazer. Então, identificação de fornecedor, comprar materiais, transportar os materiais, recebimento, movimentação interna, armazenamento, expedição, transporte, clientes, né? Demanda, ficar fazendo avaliação e previsão de demanda, e sempre de olho naquilo que a gente chama de nível de serviço para o cliente, aquilo que ele contrata, né? Então, o que é nível de serviço? É aquilo que o seu cliente contratou para poder você entregar para ele. Tem pilares extremamente importantes, que é o pilar do atendimento, o pilar da pontualidade e o pilar da flexibilidade. Sempre de olho, por exemplo, você tem que estabelecer KPIs, né, que são indicadores, né? KPIs é Key Performance Indicator, ou seja, indicadores-chave de performance. Por exemplo, o ciclo do pedido.
Então, imagine, por exemplo, que para mim fabricar um produto, entre eu comprar matéria-prima e fabricar um produto, eu leve aproximadamente 7 dias. Entre eu comprar o produto, recebê-lo e fabricar, eu levo 7 dias. Então, eu tenho que ter pelo menos um estoque mínimo. Por quê? Porque durante 7 dias eu sei que eu vou precisar, por exemplo, se eu tiver uma venda grande, e eu tiver que repor o produto, eu tenho que ter pelo menos 7 dias. Só que 7 dias é desde a aquisição. Imagine que a entrega ocorra no 5º dia. E aí, aliás, no 2º dia. Então, eu tenho do 3º dia em diante, teria mais 5 dias. Então, o meu produto, né, o meu ciclo do pedido, o meu produto tem que ser entregue, né, eu tenho que ter a disposição da produção no 2º dia. Porque no 3º dia eu já vou precisar produzir. Se ele não estiver comigo no 3º dia, eu vou atrasar lá a minha produção. E eu vou ter problema na linha de produção. Outra coisa também, eu posso ter um indicador, por exemplo, de pedido, porcentagem de pedidos atrasados. E aí, como é que eu calculo isso? Né? Que conta que eu faço? Quantidade de pedidos entregues, aliás, quantidade de pedidos solicitados, o total, e eu vou dividir, né? Então, eu pego a quantidade de pedidos que foram entregues atrasados e divido pela quantidade de pedidos totais. Nisso eu vou ter a percentual, então, da quantidade de pedidos atrasados, tá bom? Outro KPI, outro indicador que eu posso ter é quebra na produção. O que quebra na produção? A produção parou porque não tinha a peça para poder fabricar. Por que não tinha a peça? Porque o almoxarifado não recebeu. Por que o almoxarifado não recebeu? Porque o fornecedor não entregou. E aí eu sei qual é a causa raiz, que foi o fornecedor que não acabou entregando o produto. Então, o que eu preciso fazer? Numa rodada de negociação, eu preciso mostrar um indicador para o fornecedor. O que eu não posso, por exemplo, é fazer assim, poxa vida, já que o fornecedor ele atrasou 2 dias, então, em vez de 7, eu vou pôr 9, né? Porque está atrasando 2 dias. Não. Isso está absolutamente errado, absolutamente correto. Eu tenho que pesar na reunião de fornecedor, colocar um X lá, uma marcação desse fornecedor. Falar assim, olha, o seu indicador é o mais baixo, né? Dos 4 fornecedores que eu tenho, você está em 4º lugar. Os indicadores são muito ruins. Você está muito abaixo da expectativa. Eu vou ter que encerrar o contrato com você. Mas não a empresa, né, a organização, aumentar o nível, aumentar o tempo de ciclo de pedido dela. Outra coisa também, né, é a gente evitar desperdícios. Já vimos falando, já nas 2 aulas anteriores, falando sobre isso, sobre desperdícios. Também um outro indicador é indicador de reclamação. Né? E hoje a gente consegue ver isso muito facilmente. Você entra no site do Reclame Aqui, né, www.reclameaqui.com.br, você consegue ver qual é o nível de satisfação que as pessoas têm com as marcas. Né? Se você vai comprar um produto ou vai comprar algum produto de uma marca, você pode entrar no Reclame Aqui e ver como é que está a reputação daquela empresa. Como que aquela empresa se comporta perante as reclamações dos clientes, né, dos seus consumidores. Que nota que eles dão? É claro, o que a empresa, e a gente também não pode ser, nós temos que pensar, é que não vai ter reclamação. Haverá reclamação. Mas como a empresa trata? Não é verdade, pessoal? Como é que a empresa trata as reclamações que ela recebe? Né? Ela promove a solução mais rápida possível? Ela consegue promover essa solução para o consumidor? Como é que ela trata isso? Como é que ela resolve esse tipo de problema? E isso você consegue ver olhando lá no Reclame Aqui. Ou se você vai comprar um produto, você pode olhar, por exemplo, qual é a classificação, né, daquele produto, que nota que os clientes estão dando, as pessoas que respondem, né, aquelas opiniões. Então, você compra um produto na internet, você pode entrar lá e você faz uma avaliação, você pode pôr um comentário sobre a compra que você fez. Que nota que estão dando para aquele produto ou para aquele vendedor? Então, hoje em dia, há uma série de informações para que a gente não seja enganado, para que as empresas também não sejam enganadas. Por isso que é bom, então, você ter esse estabelecimento desses indicadores, principalmente olhando aí as reclamações, né, antes de adquirir qualquer produto ou qualquer serviço. E isso é extremamente importante, a gente ter isso, né, ter isso de forma muito clara para todos nós, exatamente por causa da questão de que as empresas, como nós dissemos lá no começo, as empresas elas querem perpetuar, né? As empresas têm vontade e desejo de perpetuar os seus negócios. Como é que elas conseguem fazer isso, né?
como é que uma marca é estabelecida, como é que ela pode perpetuar o seu negócio. E a gente sabe que logística é extremamente importante e ela consegue, então, ajudar as empresas a fazerem isso. Tá legal? Mas vamos lá para as nossas definições, como eu disse lá na aula anterior, né? Gosto bastante da gente trabalhar com definições. Então, definição, qual é o objetivo principal? Né? Um dos, né? Na verdade, a gente tem uma série de definições, mas essa é uma que eu gosto bastante. O objetivo principal, então, é um conjunto de atividades conduzidas em uma organização, visando a supri-la com os materiais necessários ao desempenho de suas atribuições, desculpe. Então, é um conjunto de atividade conduzida. Então, será conduzida, ela não anda por si só, é um processo. Ele é um processo, digamos assim, empurrado, né? Não é um processo puxado. E como você tem a produção empurrada e produção puxada, né? Então, antigamente, a produção era empurrada. O que significa? Como é que as empresas trabalhavam, né? A empresa ela produzia em larga quantidade, só vê a frase lá do Ford, né? Então, você pode escolher a cor do carro que você quiser, desde que seja preto, porque ele só fabricava carro preto. E ninguém tinha automóvel. Então, todo mundo comprava automóvel preto. Então, mesmo que fizesse outra cor, estava, podemos dizer assim, à mercê do fabricante. Então, a gente tinha muito a produção empurrada, como eu estava dando aquele exemplo lá da camisa. Eu chegava lá para comprar, tinha milhares de camisas daquela mesma cor. Né? Só mudava lá o tamanho, PMG, né? E GG. Só, mas o restante era tudo igual. Então, a facilidade de você entrombar, né? Podemos dizer assim, usando aí uma gíria, de você topar com uma pessoa com uma roupa igual a sua, era extremamente simples, extremamente fácil, extremamente corriqueiro, né? Então, a produção empurrada, ele fabricava em grandes quantidades e joga no mercado, para o mercado comprar. Hoje em dia, não. Hoje a produção ela é puxada. É puxada porque existem vários... existe o conceito, né? A gente pode chamar aí de inteligência artificial, né? O IA. Então, existe uma questão de inteligência artificial com algoritmos matemáticos que ele consegue fazer previsão do que as pessoas normalmente estão comprando. Então, você pode, por exemplo, estar no Mercado Livre comprando um produto e o caminhão já está saindo para poder fazer a entrega para você, porque ele consegue, através de algoritmos, fazer essa previsão. E se eu desisto no meio do caminho, o produto volta para o estoque, porque ele também calcula qual é a taxa de cancelamento, né? A gente chama de churn, né? Ele consegue calcular a taxa de cancelamento daquele tipo de produto. Então, hoje, a inteligência artificial, com o advance, eu ia falar em inglês, o avanço da tecnologia tem sido estrondoso. E agora, com a invenção dos computadores quânticos, né, eu li uma notícia recentemente, eu gosto bastante de tecnologia, né, que os hackers estão fazendo? Tem chave, por exemplo, chave de programa, chave de banco de dados, que ele tem, os programas que existem, com os computadores que tem hoje em dia, o hacker não consegue quebrar aquela chave, aquele código, para poder usar aquela informação. Eles estão guardando essas informações para quando o computador quântico, que processa 35 milhões de vezes mais rápido que o computador normal, consegue quebrar essa chave no futuro, para que ele tenha acesso a dados que são extremamente sigilosos. Então, os hackers estão fazendo isso, né? As pessoas têm uma criatividade para o mal que é absurda, muitas das vezes, né? Então, é um conjunto de atividades conduzidas por uma organização. Então, antigamente, como eu estava dizendo, a produção era empurrada, fabricava em grandes quantidades, jogava no mercado, as pessoas compravam. Hoje em dia, não, né? Hoje a produção é puxada. Eu entro, por exemplo, na internet, eu escolho lá no site da Dell, você escolhe, você monta o computador que você quer, com a placa de vídeo que você quer, com o cooler que você quer, você coloca lá a placa-mãe, você coloca o tipo de memória, né? Você pode colocar o tipo o monitor que você vai ter, se você quer um monitor Full HD, se você quer LED, né? Se você quer um teclado, aquele teclado que quase não faz barulho com digita, chamado teclado chiclete, né? No Brasil a gente chama de teclado chiclete. Você consegue entrar no site da Dell e você manda o computador que você quer. Você pode pôr a versão do Windows que você quiser ou de outro sistema operacional também. Você pode escolher outra versão de sistema operacional para você colocar. E com isso, o que a gente percebe? O consumidor ficou empoderado, né? Essa palavra que a gente pode dizer.
Então, o objetivo principal da administração de materiais é exatamente, né, é fazer com que essas atividades que estão sob o seu chapéu, serem conduzidas dentro de uma organização, para que não faltem materiais necessários para ela poder desempenhar as suas atribuições. E qual é o objetivo comum de uma empresa? Como a gente viu, é o lucro. É isso que as empresas querem. E manter as suas marcas, né? Manter seu nome no mercado para poder não ser esquecido e assim continuar fazendo aí os seus negócios. Então, essa é uma definição que eu acredito que passa bastante sentido, né, eu acho que faz bastante sentido para nós e é extremamente importante a gente sempre lembrar dessas definições para todos nós. Tá? E aí, quando a gente fala dessa definição, ela tanto faz, né? Ela tanto serve para a administração pública, como também ela serve para a administração privada. Então, logicamente, né, quando você observa a gama de atividade envolvida na gestão de materiais, esse objetivo também ele pode ser desmembrado em outros tipos de objetivo. Ele também pode ter um objetivo secundário. Então, traduzindo, né, essa definição daqui de cima, então é maximizar o uso dos recursos materiais na organização, ou seja, evitar desperdício. É isso, então, o que a administração de recursos materiais precisa fazer, evitar desperdício. É trabalhar com Lean Manufacturing, é trabalhar com manufatura enxuta, produção enxuta, assim como o Toyota fez, criando, né, o seu sistema de STP, o sistema Toyota de produção. Como ele tem um objetivo primário, como eu disse para vocês, logicamente, devido à sua gama de atividades, ela também vai ter lá o que nós chamamos de objetivo secundário. Então, qual é o objetivo secundário? Suprir a organização dos materiais, isso é extremamente importante. Vocês podem observar que ela está muito linkada com o que nós vemos lá na aula de introdução de logística. Ela está muito linkada. Bom, suprir a organização, então estamos falando de suprimentos. Então, a porta de entrada de tudo aquilo que vai fazer a empresa funcionar é a área de materiais através do departamento de compras. Olha que interessante, que coisa legal. Né, pessoal? Não é bacana? Suprir a organização dos materiais nas quantidades corretas, na qualidade requerida, exigida, documentada, na qualidade que eu preciso. Quando? No momento certo. Armazenando-os da maneira e no local apropriados, praticando preços econômicos e minimizando estoques. Então, essas palavras destacadas em amarelo, desculpe, se a gente for observar, olhando lá a aula de logística, você vai observar que tem toda uma relação com logística. Tem que entregar o produto certo, no momento correto, na quantidade desejada, para o cliente certo, aonde ele estiver. Em linhas gerais, podemos dizer assim. Então, suprir na quantidade correta, quando eu digo correta, não pode faltar, mas também não pode sobrar. Qual a qualidade? A qualidade requerida, aquela qualidade que satisfaz. Né? Quando? Em que tempo? No momento certo. Não pode chegar mais cedo para me poder, eu posso não ter espaço no meu estoque e eu não vou receber. Né? Ou eu posso, por exemplo, também, como a gente pode dizer, eu posso não conseguir receber naquele momento, porque eu estou recebendo uma outra carga, e eu tenho que também aprender a armazenar, eu tenho que fazer o armazenamento correto desse produto. Aonde? Do jeito certo. Eu armazeno ele da maneira correta. Quando nós trabalhávamos, por exemplo, quando eu trabalhei lá naquela indústria de eletrodoméstico, né, ela chamava-se Multibras, né, Brastemp é a marca, né, é o nome fantasia, digamos assim, dos produtos, né? Então, a Whirlpool, né? Então, você tinha a Whirlpool, que havia comprado a Multibras, que era uma empresa, que era uma holding, né, pertencente a uma série de acionistas, o maior acionista dele eram os argentinos, e a Multibras havia comprado, então, a Brastemp, né? E a Brastemp Consul, então, era da Multibras, e por depois foi adquirida pela Whirlpool, e hoje tudo é Whirlpool Corporation. Né? Então, eu trabalhei lá durante 12 anos. Então, eu precisava armazenar da maneira correta os fogões. E como é que eu armazenava esses fogões? Né? Então, se você observar, por exemplo, nas embalagens,
e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né, nas nossas aulas. Existe uma maneira correta de você poder fazer o armazenamento de produtos. Né? Se vocês observarem, por exemplo, nas embalagens, vamos ter aulas de embalagens, vocês vão observar, por exemplo, que existem aqueles pictogramas, né? O que são pictogramas? São aquelas imagens que elas estão carimbadas, né? Ficam lá identificadas na embalagem. Por exemplo, se você vê uma taça numa caixa quebradinha, você sabe que ela é frágil, o produto que tem lá dentro é frágil. Né? Se você vê um guarda-chuva impresso na embalagem, você sabe que tem umidade. É isso que significa aqui. Né? Se tiver o solzinho, é porque ele teme calor, principalmente chocolate, né? E assim por diante, ou outro tipo de doce. Então, você tem aqueles pictogramas que têm orientação. Né? Por exemplo, roupa. Né? Se na roupa, na gola da roupa, você também tem, né? Então, se tiver um triângulo, significa que toma cuidado, que não pode pôr cloro, não pode pôr cândida, ou qualquer outro alvejante, né? Tem deles, por exemplo, que mostram essa roupa só pode ser secada à sombra. Então, existem orientações que os fabricantes colocam. Então, como é que a gente sabia? Então, a gente sabia que para armazenar fogões, né, os carrinhos eram do mesmo tamanho, eram carrinhos de plataforma. Então, o fogão de 6 bocas, você colocava 3 fogões na base e colocava 2 exatamente na intersecção. Igual a parede quando você coloca o tijolo, né? Você não coloca o tijolo em cima do outro, você coloca 2 tijolos, né, 2 blocos, que seja, né, um de frente para o outro, passa a massa entre eles, passa uma massa em cima e depois você coloca um bloco que ele vai ficar exatamente no meio de cada um deles para poder dar amarração. Então, lá nos fogões era a mesma coisa. Então, na base do carrinho, a gente colocava três fogões de 6 bocas, e em cima colocava 2 para dar amarração. Por quê? Porque o fogão de 6 bocas, a soma dos 3 fogões, ele era um pouco maior do que a base do carrinho. Então, o segundo fogão aqui em cima era justamente para o fogão lá da frente, não carrinho, quando eu estava empurrando o carrinho, né? A gente usava carrinho plataforma para poder fazer a movimentação dentro do depósito. E o fogão de 4 bocas era o contrário, né? Eu poderia colocar 6 dele, não tinha problema nenhum, era muito simples, né? Os 3 colocava 3 embaixo e colocava 3 em cima, não tinha qualquer dificuldade para poder armazenar. E também, não só armazenamento, mas quando você também ia tanto colocar os fogões, armazenar, né? Então, imagina que eu colocava no carrinho, depois eu chegava lá no local, né, onde eu tinha que colocar. Então, imagine, o depósito que a gente tinha lá era um depósito vertical. Né? Então, ele era de andar, ele tinha 4 andares, e aí cada andar você ia colocando os produtos. Os produtos tinham mais saída, o que a gente fazia? Colocava eles mais próximos da entrada do depósito, que são os produtos de maior giro. Lembra que a gente comentou um pouquinho antes? Então, os produtos de maior giro, eu colocava eles mais próximo da saída. Por quê? Porque como era de maior giro, eu tanto ia trazer ele da produção e guardar no estoque, em esteiras rolantes, né? A gente vai ver no vídeo lá, que eu falei para vocês da Natura, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Ou também a gente podia fazer o seguinte, ou a gente colocava, eles vinham diretamente lá para o nosso estoque pelas esteiras, ou muitas vezes a gente trazia também lá naqueles carrinhos plataforma. Então, quando você ia armazenar ele tinha uma quantidade, né, que você tinha que empilhar. Então, eu tinha que colocar 5 fogões. Se eu colocasse mais do que 5, eu poderia quebrar algum deles na parte de baixo. E vocês podem lembrar, na casa de vocês podem olhar, por exemplo, os fogões ele tem aquele tampão de vidro. Então, aquilo ali é fácil, muito fácil, né, esse tampão de vidro de poder danificar, né? É muito simples, é muito fácil, isso pode ocorrer. E eu tenho que armazenar eles, então, da maneira correta e no local apropriado. Então, eu colocava os produtos de maior giro, que saíam mais rápido, a gente classificava, é chamado de classificação ABC, nós vamos ver também, um pouco mais para frente, a classificação ABC, então, nós tínhamos os produtos, né? Podemos dizer assim, nós tínhamos os produtos que tinham maior giro, eles ficavam mais próximo do estoque,
né, da entrada do estoque. Depois você tinha o B, né, que eram os produtos de classificação intermediária, e tinha os produtos C, né, que a classificação dele era mais baixa, então eles podiam ficar distantes do estoque, porque ele tinha um giro que não era muito ágil, né? E a gente conseguia sempre colocar sempre eles no mesmo lugar. Era tudo endereçado, né? E tinha um endereçamento automático, então o próprio sistema, ele sabia os locais, né? Então a gente chamava de doca, né? Então cada doca tinha uma quantidade de produto que podia colocar. Então o próprio sistema ele fazia o endereçamento. Então o produto quando saía lá da linha de montagem, entrava pela esteira, ele passava pelo leitor, né? O leitor era um leitor a laser, leitor de código de barra. Aquele leitor já dizia, né? Tinha uma tela lá em cima no estoque, já tinha uma tela para o operador, então dizendo para ele, ó, então esses 6, né? Como cabia 6 produtos no carrinho, falava, ó, esse produto você leva, sei lá, para a rua 15 DOCA H. E ele ia colocando lá. Então o próprio sistema fazia o endereçamento automático, era bastante simples. E é claro que a empresa tem que fazer isso praticando preços econômicos. E aí nós estamos falando da organização. E aí, quando a gente diz preço econômico, nós estamos falando do departamento de compras, né? Departamento de aquisição. Tem que fazer com preço econômico e sempre fazendo aí, olhando, tendo bastante cuidado para poder minimizar o estoque. Sempre fazendo isso com o estoque muito baixo. Tá legal? Então, isso é extremamente importante observar, né, de maneira bem característica, né? É sempre bom a gente olhar como é que funciona, como é que o estoque lá da minha empresa ele funciona. Então, como nós estamos falando, quando a gente fala que o objetivo secundário ele pode ser também definido como que a gente pode dizer, superorganização de materiais necessários ao seu desempenho no momento certo, com a qualidade requerida, praticando preços econômicos, recebendo e armazenando os bens de modo apropriado, distribuindo-os aos setores demandantes, evitando estoques desnecessários e mantendo as rotinas de controle efetivos, né? Então veja que desses objetivos a gente acaba dependendo, né, desses objetivos, que o viés atualmente assumido pela gestão de recursos materiais ele é intrínseco ao modelo gerencial de administração de empresa, né? A questão que muitas vezes acontece nessa ótica, ela acaba sendo direta. A primeira pergunta é quais são os atributos, né, na gestão de materiais que são essenciais ao resultado satisfatório a seus clientes, ou sei lá, de repente a satisfação da sociedade em último instante. Então a resposta necessariamente ela vai passar por alguns pontos. Quais são eles? Primeiro deles, a redução de custos, né? Com certeza passa por ela. Depois, a autonomia da gestão e responsabilização, né? A gestão tem que ser responsabilidade. Esse exemplo, na época lá, quando a gente teve em Brumadinho, que rompeu aquela barragem, o administrador da empresa ele foi responsabilizado. Ele precisou ser responsabilizado. Então, como administrador daquela unidade, ele precisou ser responsabilizado pelo aquele acidente. Depois, em terceiro lugar, promoção de transparência e controle social. Então, não mesmo importante, né, não menos importante do que tudo isso que acontece, quando a gente fala, por exemplo, de empresa pública, o bojo, né, dos objetivos secundários da gestão de materiais, ele há de salientar o papel que as compras públicas detêm em termos de fomento de mercado. O que significa que o governo, quando a gente fala de compra pública, estamos falando aí tanto do governo federal, quanto dos governos estaduais e os governos municipais, eles são fomentadores, né? Na verdade, eles alavancam, né, a gente pode dizer, eles alavancam a sociedade, alavancam o comércio e alavancam a indústria. Eles trazem destaque. Por quê? Porque eles trabalham com aquisições e contratações em grandes escalas. Algumas compras, por exemplo, são compartilhadas. E o que é compra compartilhada? Por exemplo, a Souza Cruz. A Souza Cruz ela tem uma holding, né? É uma empresa que ela não tem nenhum fim lucrativo, mas essa empresa foi criada para comprar o uniforme da Souza Cruz junto com o uniforme, por exemplo, da Antártica. Então, o que eles fazem? Eles fazem um pedido único de uniforme, então eles juntam e fazem o pedido, claro, né? Cada um vai ser o tipo vai ter o seu uniforme
conforme a marca onde ele labora, onde ele trabalha. Mas elas fazem compras únicas e essas compras acabam, por exemplo, né, gerando uma redução de custo para as duas empresas, né? E além também de fomentar, por causa das contratações de larga escala, também é um incentivo às micros e pequenas empresas. Então, a gestão de materiais, ela acaba englobando atividades como compra, suprimento, recebimento, armazenagem, distribuição e controle, moldando-se aquele fator gerencial, a gente chama de gerencialismo em administração, e servindo a suporte de políticas no desenvolvimento, inclusive, sustentável de forma nacional. E é isso que é extremamente importante, né? E por que a gente faz isso, né? Porque, de certa forma, essas atividades elas acabam sendo inseridas dentro da área de gestão. Então, eu tenho outras atividades, além da gestão de materiais, que acabam fazendo parte desse mesmo ecossistema, como a gente pode ver aqui no nosso próximo slide. Então, quais são as atividades da administração de materiais? Claro que existem uma grande gama, assim como a gente vem falando, mas aqui o que nós vamos mostrar para vocês são só essas três que nós entendemos que são as principais. Aqui embaixo nós temos a fonte. Então, a primeira delas é a gestão do centro de distribuição, chamado de CDs. O que é um centro de distribuição? É o lugar onde o produto fica armazenado, estocado. Então, a empresa ela não tem estoque. O estoque fica... Então, imagine, por exemplo, deixa eu ver, a Antártica. A Antártica ela tem centro de distribuição, o centro de compras dela fica lá em Jaguariúna. Então, em lugar de... Eles têm mais de, se eu não me engano, são 42 empresas. 42 plantas, né? Não são 42 empresas. 42 plantas de fabricação. Então em lugar de eu ter em cada um deles um centro, um departamento de compra, né? Lá em Jaguariúna eles têm o departamento de compra que ficou num lugar só. Então, lá em Jaguariúna eles têm as unidades de negócio, né? Estão todas focadas lá. Então, eu tenho a gestão do centro de distribuição, que controla fisicamente os materiais da organização, e aí a gente está falando de material, todo tipo de material que a gente pode imaginar, mas trazendo para o contexto de logística, a distribuição é onde os produtos saem. Por exemplo, falando do Mercado Livre. Se você for fazer uma compra no Mercado Livre, ele tiver aquele etiquetinho, se eu não me engano, um raio, né, um trovão verde, significa full. Aquele tipo de produto ele está armazenado no centro de distribuição do Mercado Livre, que fica aqui em Osasco. Tem outros locais também, tá? Se não me engano, tem em Cajamar, mas o mais próximo que a gente tem aqui, na região onde eu moro, por exemplo, que eu moro aqui próximo aqui do shopping Aricanduva, ele tem, então, o centro de distribuição fica lá em Osasco. Então, quando o produto é full, significa que quem administra o estoque dele é o próprio Mercado Livre. Então, você vai entrar lá no site, vai fazer o seu pedido pelo e-commerce, mas o produto está lá no centro de distribuição do Mercado Livre. Por isso que, muitas das vezes, quando você entra para fazer uma compra, que vocês já fizeram, eu pelo menos fiz agora, né, no mês de agosto, julho do ano passado, eu comprei algumas peças no computador do meu filho, né, que estava fazendo um upgrade para ele, e teve peças que eu comprei, estava lá anúncio, se você comprar até meio-dia, a gente entrega no mesmo dia. Aí eu olhei lá o vendedor, falei, nossa, o vendedor fica em Cajamar, não vai conseguir entregar. E aí eu comprei, era 11, sei lá, talvez 11h20, 11h25. Gente, o produto chegou às 5 horas da tarde. Por quê? Porque ele estava diretamente no centro de distribuição. O produto já estava no centro de distribuição. Então, você compra pelo e-commerce, mas o produto já está no estoque do Mercado Livre. De Osasco para cá, dá para entregar tranquilo, né? Depois, uma outra área bastante importante também é a área de gestão de estoques, né? O que significa? O que essa área proporciona? Qual é o papel dela? Qual é a missão, né? Então, missão dada é missão cumprida, né? Como diz lá o capitão lá do Tropa de Elite, né? Do BOP. Então, o que eu devo comprar? Ou seja, que tipo de produto? Depois, quanto, né? Ou seja, qual quantidade eu devo comprar? E depois, quando eu devo comprar, né? Ou seja, o que, para não errar, para me ter exatamente o que eu preciso, lembra? Lá do que a gente viu no slide anterior, comprar na quantidade correta, né? Quanto, ou seja, qual é a quantidade? O que eu devo comprar, né? E aqui, comprar na quantidade correta, quanto,
E depois, quando? Para quê? Para minimizar estoque. Ou seja, o produto vai ficar armazenado o menor tempo possível. Opa, passou um slide aqui a mais. Voltei demais, super. Para que o produto não fique lá no estoque, como é que eu posso dizer? Ocupando um espaço precioso, né, que eu poderia estar colocando, por exemplo, outra mercadoria. E aqui, não menos importante, né? Aqui não é a ordem de importância, tá bom, pessoal? Não existe nenhuma ordem de importância aqui, todos os departamentos têm importância. E depois nós temos a gestão de compras. O que gestão de compras, então, ela avalia? De quem eu devo comprar? Lembra? Qual é o meu fornecedor? Para quê? Eu tenho que ter um preço econômico. Toda empresa trabalha, pelo menos, quando a gente fala de processo de compra, você tem que fazer cotação, pelo menos, em 3 empresas diferentes. A que ganha foi o menor preço, né, gente? É igual a empresa pública, né? Qual é o contrato que ganha a licitação? De menor preço, tá bom? No mercado privado é a mesma coisa, na empresa privada é a mesma coisa. Quem é que vai levar o contrato? Aquele que tem o menor preço, né? Mas eu tenho que saber, então, de quem eu devo comprar. Como é que eu sei quem que tem o menor preço? Eu vou ter minha tabela lá de fornecedor, vou fazer cotação via telefone, e-mail, WhatsApp, via EDI, né? Transmissão de dados e assim por diante. E depois, com quais condições, lembra? Qualidade requerida. Opa! Ou seja, com que condições? Qualidade requerida. A qualidade é uma condição, mas também forma de pagamento também pode ser uma condição requerida. Prazo de pagamento, data de pagamento, 30, 60, 90, 30, 60, 90, 120, 150 e assim por diante, falando de prazo de pagamento. E depois, com quais condições eu devo comprar. Então, é isso que compras, então, acaba também, como a gente pode dizer, acaba também operando, por isso que ela é extremamente importante, todas essas 3 áreas tão importantes, né, turma, para que toda empresa possa funcionar. E é interessante a gente pensar nisso, que cada um deles também, eles têm as suas atividades, cada um deles tem uma atividade que ele vai, como a gente pode dizer, ele vai executar cada uma delas. E aí a gente pode ver nessa tabela, né? Então, o que nós fizemos aqui? Transformamos cada um desses atores, cada uma dessas atividades aqui e trouxemos eles para essa tabela. Então, gestão dos CDs, centro de distribuição, é isso que significa essa sigla, pode colocar aí no seu dicionário de logística. Bom, já aprendemos hoje, por exemplo, já aprendemos Kanban, já aprendemos TQC, aprendemos centro de distribuição, aprendemos o EDI, que é Eletrônica Data Interchange, ou intercâmbio eletrônico de dados, que é um tipo de transmissão de dados. Então, já estamos aí aumentando o nosso vocabulário de logística. Então, gestão dos CDs, recebimento, armazenagem e distribuição. Armazenamento, só vamos mexer aqui um pouco no foco da luz, para ficar melhor aqui para nós. Isso acho que agora melhorou. Vou encaixar aqui o foco da nossa... Isso, para poder ficar um pouco melhor aqui para vocês. Acho que ficou muito claro agora. Isso. Deixa eu foco melhor. Pronto. Então, já aprendemos aqui um pouco mais. Então, gestão dos CDs, recebimento, armazenagem, distribuição, movimentação de materiais. É isso, então, que um centro de distribuição faz. Depois, a gente tem, olhando lá aquela figura anterior também, gestão dos estoques. O que gestão de estoques faz? Análise. É um analista de estoque, análise dos custos de estoque. Então, quanto custa o estoque? Quanto que eu tenho armazenado de produto agora lá parado? O estoque parado é custo. Qual é o custo que eu tenho lá do meu estoque? Tá legal? Depois, operacionalização dos sistemas de reposição de estoque. Como é que eu sei o que eu preciso repor, com que frequência, com qual quantidade? Tenho que fazer inventário do estoque. O que é inventariar? É medir a acuracidade, né? O quanto o que está registrado no sistema reflete o que está lá na prateleira. É isso que a gente faz no inventário. Então, se o inventário diz que eu tenho 10 bicicletas brancas em determinado local, no meu sistema lá eu vou contar e tem que ser exatamente as mesmas 10. Ou seja, eu meço a acuracidade do meu estoque.
Depois, apuração de giro, né? Ou seja, giro e cobertura de estoque, entre outros. Ele faz essa avaliação. E depois, né, não menos importante também, aqui, a gente viu gestão de compras. Quais são, por exemplo, as atividades que elas fazem? A identificação de fornecedor. Quando eu falo de identificação, a gente está falando aqui de prospectar, né? Então, eu vou fazer prospecção. Eu vou procurar fornecedores, né, para um determinado tipo de produto que eu vou fazer. Eu vou aumentar a minha gama de fornecedores, e aí eu vou fazer qualificação de fornecedor, vou fazer pesquisa de preço, negociação com o mercado, licitação, compra direta, né, acompanhamento de pedido e liquidação de pedido. Então, compras, ela faz todas essas atividades, né? E uma das principais delas é fazer a qualificação do fornecedor. Como é que eu qualifico o fornecedor? Lembra que eu falei lá naquele exemplo que eu dei de produção? Então, imagine que eu levo 7 dias para poder receber o material e produzir lá o meu produto, por exemplo. Se eu levo 7 dias, mas eu levo 5 dias para produzir, significa que no terceiro dia o produto já tem que estar pronto para produção. Então, se, por exemplo, o meu fornecedor ele atrasa, ele vai entregar atrasado, em vez de entregar no terceiro dia, ele entregou no quarto dia, eu vou atrasar a minha produção pode ficar parada. Então, eu preciso qualificar o meu fornecedor. O que é qualificar? Eu vou avaliá-lo, né, com vários indicadores. Né? Indicador de entrega, entrega no prazo, e assim, entrega, por exemplo, correta, né? O pedido que eu fiz, né? Então, eu vou pegar a quantidade de pedidos incorretos dividido pela quantidade de pedidos totais que eu fiz de mercadoria, para saber que, por exemplo, se aquele fornecedor meu está qual é o nível de acuracidade dele. Né? Quando nós formos falar no sistema de movimentação, a gente vai observar, né, planilhas que a gente consegue utilizar, softwares que fazem isso, né? Mas também planilhas do Excel, que são básicos também, e é bom a gente poder conhecer, tá bom? Depois, então, qual é a relação dessa área dentro da organização, né? Se a gente observar por essa figura, trazendo também daquele mesmo material, vocês podem observar que a gestão de materiais, ela faz, como é que a gente pode dizer? Ela faz interface com todas essas áreas, né? Então, aqui eu tenho a cúpula da empresa que vai demandar, a questão da alta diretoria, né? Que ela vai demandar tudo que a empresa precisa, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, esse tipo de imagem, o que a gente pensa? O que a gente percebe? Que muitos dos processos conduzidos pela área de gestão de materiais, eles são considerados como transversais de uma organização. O que é transversal? É como eu disse para vocês, né? Ele se espalha, né? Ele consegue ter uma capilaridade que envolve muitas outras áreas. Então, quando a gente considera, por exemplo, setores ou atores organizacionais que direta ou diretamente eles acabam afetando ou são afetados pelas atividades da administração de materiais, a gente diz o seguinte, a gente chama isso, né, uma outra palavrinha lá para o nosso cenário de logística, a gente chama que nós estamos fazendo uma análise de stakeholders envolvidos. Então, cada uma área dessa que a gente está vendo no nosso material são os stakeholders, né, ou seja, são aqueles que estão envolvidos no processo produtivo para poder que ele funcione de forma correta. Então, quando a gente, por exemplo, restringe, de certa forma, tenta restringir, deixar o mais enxuto possível, a gente chega, então, nesses principais aqui, stakeholders na gestão de materiais. A cúpula, que vão olhar a diretoria, e falando de empresa pública também serve para a empresa pública, auditoria interna, que vai fazer a avaliação dos indicadores, instâncias jurídicas, área financeira, área orçamentária, clientes internos, de informática, área de recursos humanos, aqui tanto vale para a empresa privada também, quanto para a empresa pública. Tá bom, pessoal? Eu acho que, se a gente for observar, né, eu acho que um comentário importante, quando a gente fala da cúpula da organização, o que ela faz? Ela determina a política da gestão de materiais da organização. Ou seja, eu maximizo ou minimizo o estoque? Eu alieno ou não determinado bem? Né? Quais aquisições e contratações eu devo realizar? Quais os projetos relacionados à melhoria dos processos de gestão de materiais devem ser patrocinados? Quais as atividades inerentes à gestão de materiais que devem ser terceirizadas? Qual a política de sanções administrativas oriundas de processos licitatórios que será adotada? As respostas a esses questionamentos devem ser promovidos pela cúpula ou pela mais alta direção aí da organização. O que a área de recursos humanos faz? Ela provê o ferramental humano
a condução das tarefas da gestão de materiais, né? Em órgãos públicos, por exemplo, relaciona-se à verificação da necessidade pessoal, do planejamento de sua reposição, e aí a gente sabe que via concurso, né, galera? Bem como a elaboração de cronograma de treinamento, capacitação de envolvidos e outras áreas. A área de informática, ela provê o ferramental de sistema de tecnologia de comunicação e informação, chamada STIC, que vai acabar subsidiando, dando apoio a todas as tarefas inerentes à gestão de materiais. O desenvolvimento e emprego de sistemas informatizados, de bancos de dados destinados à condução das atividades de administração de materiais é extremamente usual ao setor público brasileiro contemporâneo. Clientes internos, o que será que eles impactam para a gente, né? O que será que eles influenciam? Eles constituem a razão da existência e da estruturação da área de gestão de materiais, lembra? Gestão de materiais trata com as outras áreas de forma transversal. Então, ela trata diretamente com os clientes internos, enquanto as outras áreas, muitas delas, então, tratam diretamente com os clientes externos. Então, exerce o papel de demandantes e de usuários materiais da organização. E aí o pessoal da ação da área orçamentária, aqui falando mais em relação a uma empresa pública, busca a provisão dos recursos necessários à aquisição de novos materiais, sem a comprovação prévia da disponibilidade de recursos orçamentários, é vedada a condução de licitações de órgãos públicos. Ou seja, esse pessoal orçamentário, ele só pode fazer a licitação se previamente tiver uma necessidade. Não se faz licitação se não houver necessidade. Pelo menos é o que a ética demonstra, tá bom? E além, depois disso, eles compilam os dados de planejamento e ficam visitando, né, os locais para saber se aquilo foi comprado de maneira correta, o preço melhor, assim por diante. E temos também aqui a nossa área financeira. O que a área financeira faz? Efetua o pagamento, controla a despesa inerente à questão de materiais. É quem paga o cheque, né, gente? Isso aqui, a área financeira, é quem paga o cheque. É o departamento que paga o boleto, tá? As instâncias jurídicas, né? Essas aqui, então, são responsáveis pela emissão de pareceres jurídicos sobre licitações. Aqui estamos falando de empresa pública. Lembra, a gestão de material acontece também na empresa pública e não só na empresa privada. Também o parecer sobre dispensa ou inexigibilidade. O que é isso? Lembra que aqui a são orçamentária, eu só posso fazer licitação se tiver necessidade do produto? Se o produto tem, por que eu fiz licitação? Está inelegível, está incorreto. E aí, nesse caso, a instância jurídica, né, ela acaba subsidiando a decisão do ordenador de despesa conforme o preceito legal, conforme mantém a lei. E a auditoria interna, ela acaba, então, verificando se as rotinas e os atos administrativos protagonizados pela área de gestão de materiais mostram-se em conformidade com os preceitos legais, emitindo, ao final, os relatórios de recomendação. Essa turma aqui de auditoria interna, popularmente chamado como Big Brother. Esses aqui são o Big Brother, né? Ou quem assistiu O Senhor dos Anéis, não sei se vocês assistiram, O Senhor dos Anéis, J.R. Tolkien é o olho que tudo vê. Lembra do Sauron? Esse aqui, aquele grande olho lá na torre, é esse aqui, ó, o grande olho que tudo vê. Tudo bem? Então, turma, o que a gente chega, né, no final, então, dessa nossa aula que já está terminando? Então, após essa familiarização inicial com a definição de recursos humanos e também com uma pontinha lá para de recursos patrimoniais e com os objetivos da administração de materiais, a gente vai dar um passo adiante, né? Então, quando a gente fala sobre recursos humanos, e se tratando de recursos humanos, eles podem ser classificados de diversas maneiras, seja com relação à sua aplicação dentro da organização, ou à sua importância em termos financeiros, ou ao seu tempo de duração, ou a outro critério desejado. E é o que a gente vai ver aí, então, lá na nossa próxima aula. Tá legal? Então, muito obrigado, né, por esse tempo que nós passamos juntos. Espero vê-los aí na próxima aula. Muito obrigado. Bye, bye. Até a próxima. Até mais.